Terceiro domingo da Páscoa, 26 de abril. Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas são alcançados pelo Cristo que caminha com eles. Explica-lhes as Escrituras e parte o pão. Também nós, reunidos em comunidade, ouvimos sua palavra e partimos o pão da vida. Mas de fato reconhecemos a presença de Cristo? Ele não pode ser um estranho para a comunidade, nem para cada um de nós. Ele está presente na palavra, na Eucaristia, nos gestos nobres que edificam a vida e o reino. Com muita alegria, iniciemos a catequese. Vivendo o tempo pascal com o Divino Espírito Santo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro de oração e reflexão. Mestre de oração, Jesus se retirava frequentemente para rezar, antes dos acontecimentos importantes, nas refeições, na transfiguração, no horto, na cruz. Por si e pelos outros. Ele é o nosso principal modelo de oração. Rezemo-nos preparando para a festa de Pentecostes. Ó Divino Espírito Santo, alma e vida da Igreja, vinde habitar em nossos corações, libertai-nos de toda a culpa e conduzi-nos por vossa bondade à salvação. Santificai-nos com o fogo do vosso amor, fortalecei em nós os laços de unidade e dai-nos a firme vontade de anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Fazei que, acompanhados por Maria, a Mãe de Jesus, possamos pôr em prática as vossas inspirações e os nossos propósitos. Amém. Diante do Senhor Deus da vida, nos apresentamos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor, e libertai-nos. Por causa de nossos desencantos com a vida e pela falta de esperança, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque cultivamos em nós ilusões passageiras e não o amor verdadeiro e redentor, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Por causa de nossos desânimos, nas nossas dificuldades que encontramos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque nos prestamos atenção em vossa presença na palavra e na Eucaristia, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cristo quer caminhar conosco. Ele está presente na palavra, na Eucaristia e nas pequenas práticas de amor. Deixemo-nos iluminar por sua palavra para irradiar ao mundo sua luz e o sabor do seu grande amor, que nos recria e nos renova. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Iluminados pela Palavra, podemos reconhecer logo a presença do Cristo ressuscitado, que se põe ao lado dos que confiam e esperam nele. Reconhecemos Jesus ressuscitado na leitura assídua da Palavra, na participação da Eucaristia e na solidariedade fraterna. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança.
porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Felicidade sem limites. Felicidade sem limites. Felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei, então, respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém.
Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelas Escrituras e nos explicava pelo caminho?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 3º domingo do tempo da Páscoa. E hoje a palavra de Deus, nos apresenta de uma maneira muito bonita, mas também muito comprometedora, a figura dos discípulos de Emaús. Aqueles 2 homens que não se sabe o nome deles, mas que sabemos que no seu coração havia tristeza, porque faltava o mais importante na vida deles, a pessoa de Jesus. Mas é incrível, porque Jesus estava ali com eles, caminhou com eles, deu para eles umas dicas, de que era ele que estava junto deles, e só no momento da fração do pão, no momento da partilha do pão, no momento em que Jesus se revela para seus discípulos através da Eucaristia. Agradecer a Deus, porque sabemos muito bem que é na Eucaristia que nós encontramos a força para caminhar, encontramos a presença de Jesus. Que esse tempo que nós estamos vivendo seja um momento precioso para vivenciar a Eucaristia, ainda que seja pela televisão, mas fazer esta comunhão com Cristo e com os nossos irmãos também de comunidade. Ele está presente então na palavra e na Eucaristia. Ele está presente nos gestos concretos que cada um de nós realizamos, seja dentro de casa, seja fora em algum momento. Nós estamos ali vivenciando essa presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Lembre-se bem, eu estou convosco até o fim dos tempos. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade.
Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens de nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres, os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Rezemos pelo 30º dia de falecimento de Irineu Francisco dos Santos e Ivete dos Santos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Pelos enfermos que se encontram no leito dos hospitais e pelos seus familiares. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Por todos aqueles que trabalham na área da saúde. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Neste momento, façamos a nossa comunhão espiritual. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai, inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Ó Deus, dou glória a Deus nas alturas e paz na terra. O Senhor é o poder e a glória pelos séculos eternos. Vem iluminar a mim, a minha família. Cristo ressuscitado, põe ao meu lado que confio e espero em Ti. Senhor, a certeza da cura neste momento difícil que estamos passando. Tenham a fé, a esperança, porque seguro em vossas mãos estou e bendigo
que me aconselhas uma renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, caminho com a tua presença e me encherá de alegria como filho de Deus. Dou graças por vossa imensa misericórdia. Fica conosco. Amém. Divina Eucaristia, maravilha do Senhor, nos envolva com teu amor para eternamente te adorarmos e estarmos em comunhão contigo pela força do Espírito Santo.